Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos ler 7, 8 e 9 de Romanos. Vamos dar continuidade. Antes nós vamos orar, vamos falar com Deus. E antes de começarmos a orar, nós estamos aqui com o Enzo, está nos acompanhando na leitura da Bíblia, está aprendendo, né? E ele é meu sobrinho e afilhado. Que quando eu era católica, a gente existia lá no catolicismo batizar criança pequenininha. E aí eu fui chamado, né? Meu irmão chamou para que eu batizasse ele. E assim aconteceu. Mas ele continua sendo o meu sobrinho, meu afilhado. Então nós vamos orar. Vamos baixar as cabeças, fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados e erros, Senhor. E que o Senhor fique conosco, nos ajude, Pai, nos dê força. Ajude-nos a ficar firme nos Teus caminhos, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra, Pai. Que não saia, Senhor, nada da nossa boca sem a Sua aprovação, sem que o Senhor queira, Senhor. Cuide de nós, Pai. Abençoe, nos proteja, todos nós e nossos familiares. Peço também a Ti que abençoe e proteja a todos os irmãos e pastores. E também os enfermos e todos os missionários, Senhor. Que o Senhor supra as necessidades de cada um deles, Pai. Peço que o Senhor nos ajude sempre, fique sempre conosco, nos ajudando e nos abençoando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço, amém. Então, gente, vamos capítulo 7, tá? Dá pra ver? Dá? Uhum. Aqui é o quê? Aqui, ó. Ah, tá. Uma comparação com o casamento. Vamos ver que a gente vai entender, né? Ó. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem a lei e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela está livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Né? A gente morre, aquele velho homem morre, e quando aceita o Senhor Jesus, a gente é uma nova vida, uma nova pessoa. Né? Quer ler esse pedacinho? Levanta a Bíblia para poder você enxergar direitinho.
a lei e o pecado. Isso. O que vamos dizer, então, que o... Quer dizer, Pode corrigir. a própria lei é pecado. Aí tá fazendo uma claro. pergunta, né? Que não mais foi a lei que me fez saber o que é pecado, Acho que você pois pulou alguma coisa aqui. Volta de novo. Ó, que vamos... Que vamos dizer? Volta aqui de novo para ler bem bonitinho, para as pessoas entenderem. que vamos dizer então que a própria lei é pecado. É E pecado? claro, É uma pergunta. O que vamos dizer? A própria lei é pecado? Aí continua. É claro que não, mas foi claro que não. a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não Não cobice. cobice cobicerem Não cobice. não cobice nem o pecado se aproveitou dessa lei Não, eu acho que você leu errado. Ó. onde eu Aqui, ó. Não. Onde tá não cobice aqui? Vira um pouquinho para a madrinha ver aqui. Não cobice. Ó. Não cobice. Não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Por se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, quando conhecemos o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Aqui. a luta interior. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo.
eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou quem faz isso, mas o pecado que vive em mim e que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que acontece comigo. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que... contra aquela que a... Minha mente. Fala bem alto. Fala de novo, vai. Minha mente aprova, ela me tornou. Torna. Me torna prisioneiro da lei, do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a Aqui, ó. morte? É uma pergunta, não é? Quem me livrará desse corpo que me leva à morte? Jesus? Bora, continua. Morte. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é minha situação no meu pensamento. Eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Muito bem. Agora vamos ao 8, né? 8. Aqui é A vida dominada pelo Espírito lê Santo. direitinho. A vida dominada pelo Espírito Santo. Muito bem. Vamos lá. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar
a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas o que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza. 9. Não, o 8 ainda aqui. Onde? Aqui. Ainda estamos no 8. Vamos continuar aqui. Mas, natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, viu? Por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Agora aqui. A glória futura. Isso. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que legal, né? E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Sabe o que é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Chamou de acordo com o seu plano. Vou virar aqui a página. Agora sim. Ainda não. Nós viramos uma página, ainda tem mais. Ainda não chegou no 9. Lê aqui esse pedacinho. Lê bem alto, tá? Para as pessoas escutarem. Levanta a Bíblia para você enxergar. Você não enxerga. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente o chamou, mas também os aceitou. E não somente o aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Amor de Deus, que é nossa por meio de Cristo. Amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo. Né? Vamos lá agora. Vai sair. Você vai sair? Tá bom. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas?
Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda bem, né? Deus é Deus e o seu povo. Agora vamos ao capítulo 9. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue, para o bem desse povo. Eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com ele. Deus fez suas alianças com eles e lhe deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a... Interessante, né, gente? Quando fez a promessa... Quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus
disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. A ira e a misericórdia de Deus. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é? Me perdi. Senta aqui, Enzo. Me perdi, gente. Chegada da doença que me perdi, mas eu já me encontrei, tá? Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e outro para uso comum. Olha que comparação, foi Deus que fez. Todos nós, então ele escolhe como ele quer, né? E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito: vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. Amém, né? Pelo menos nós, os gentios, fomos chamados, né, pelo Senhor. Conseguiu? 9? Caramba, tem muito aí. Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro.
como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O povo de Israel e o Evangelho. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto, os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará destruído. Essa rocha é o Senhor Jesus, né? Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.